Mas a pergunta que gravita e permeia aqui essa noite, no começo da minha fala, era: qual o destino das almas dos ímpios? Então imagine que o ímpio está dentro do carro, embriagado, e ele colide o seu carro, misericórdia, mas isso pode acontecer. Ele colide com uma Scania. Quando ocorre o óbito? Quando a alma deixa o corpo. Isso é morte física. Ele já estava morto espiritualmente, agora ele morre fisicamente. Vai esperar o SAMU, o bombeiro, para levar o corpo para algum lugar. A alma naquele momento já deixou o corpo, e essa alma tem um destino. Essa alma vai para um lugar chamado de inferno. Preciso da sua atenção aqui, por gentileza. A palavra inferno é uma palavra latinizada, é uma palavra em latim. Quando a Grécia de Ptolomeu, no século 300 anos antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo, a Grécia sempre foi movida pela intelectualidade. Todas as literaturas que chamavam a atenção dos gregos, eles queriam uma cópia para eles. Sendo assim, eles pediram uma cópia do Antigo Testamento, que nós conhecemos como a Bíblia hebraica, pediram uma cópia para o grego. É chamada de Septuaginta, porque, segundo a tradição, alguns 72 homens se debruçaram a traduzir do hebraico para o grego. O Novo Testamento já é em grego. O Jerônimo, ele foi traduzir essa Bíblia para o latim. E por quê? Porque a língua predominante era o aramaico, o hebraico já estava caindo em desuso, e o grego. O latim era uma língua mais culta. Já havia uma tradução antes em latim, que era uma linguagem mais rebuscada. Porém agora, Jerônimo vai escrever a Vulgata Latina. A expressão Vulgata em latim é vulgar. Não vulgar preterizado como em nosso contexto. Vulgar é escrever uma Bíblia na língua do povo. Quando ele se deparou com a palavra Hades, ou com a palavra Geena, que se escreve Geena e se escreve Hades com H, mas o H no grego tem som de R, assim como o hot dog em inglês, assim como também a maionese Hellmann's. Logo, a palavra Hades, quando ele se deparou com Hades, com Tártaro, esse Tártaro não tem nada a ver com o nosso dente do fundo, ok? Essa palavra é emprestada da mitologia grega, um lugar de aprisionamento dos deuses, segundo uma crença pagã. Então, o Hades, o Geena, que se escreve Geena, e o Tártaro, quando ele se deparou com essas palavras, ele as traduziu para inferno. E o que parece? Que Hades, inferno, Tártaro, inferno, Geena, inferno, é tudo o mesmo lugar, quando na verdade não. O que é então o Hades? O Hades é um estado intermediário, a habitação das almas dos ímpios. Logo, todo ímpio que morre, a alma dele vai para o Hades. Em Lucas 16, eu não sei se é possível colocar aqui, no versículo de número 22, por exemplo, necessariamente o 23, percebe-se que o rico, quando morre, ele é levado para o Hades. Só que em algumas traduções como aquela, está e no inferno, ergueu os olhos. Ele está no inferno, mas a palavra ali é Hades. O Hades é um lugar onde a alma dos ímpios estão agora, atormentado em chamas. Se você veio para essa aula aqui essa noite, para esse ensino, se alguém lhe perguntar qual o destino das almas dos ímpios, você vai dizer: a nossa Bíblia diz que é o inferno. Porém, no original a palavra é Hades. E Hades é um lugar onde a alma dos ímpios está e eles estão sendo atormentados. Eles estão dormindo? Não, eles não estão dormindo. Até porque ninguém vai ser atormentado por aquilo que não sabe. As almas dos ímpios estão em consciência. E porque Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, versos 13, ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. A palavra dormir é um eufemismo. O que é um eufemismo? É um recurso de linguagem. É alguém dizer assim: essa senhora, ela veio a falecer e agora ela está descansando. A palavra descansar é suavizar algo complexo que é a morte. Isso é um eufemismo. Na verdade, o que dorme, o que descansa é o corpo. A alma está em consciência. No entanto, que este rico ergueu os olhos e disse: pai Abraão, permita-me pegar a ponta do meu dedo, porque estou sendo atormentado em chamas, e ir refrescar ela aí, onde você está. Mas havia um abismo intransponível, que não permitia quem estava no Hades ir para o seio de Abraão. E esse abismo tem por nome Tártaro, que está em 2 Pedro, capítulo 2, versos 4. E lá também vai aparecer a palavra inferno. Deus não perdoou os anjos, ou não poupou os anjos que pecaram, e havendo-os lançado no, aqui é Tártaro.
E o que é o Tártaro? É um abismo onde alguns demônios estão aprisionados. Todos os demônios estão aprisionados? Não. A maioria dos demônios estão soltos nas regiões dos ares, e tem muitos aí para as ruas também procurando corpo para possuir, não só corpos humanos, mas também de animais, como aconteceu em Gadara, os demônios foram para os porcos. Mas esses demônios estão aprisionados. Não sabemos o porquê esses demônios estão aprisionados. Mas um dia esses demônios sairão daí, no toque da quinta trombeta. E o nome de um é Abaddon, Apolion. Eles vão sair para atormentar a terra por alguns meses. Semelhantes eles são a gafanhotos, com picadas de escorpiões. Mas não fique me olhando assim, apavorada e nem apavorado, porque neste momento estaremos na eternidade, recebendo recompensas do céu. Então o ímpio, quando ele morre, a sua alma vai para o, diga, Hades, que a nossa Bíblia chama de, e esse lugar é um lugar de tormento. Tudo bem? Ok? Então percebe-se que esse Hades é como se fosse uma antessala, porque vai chegar o dia no juízo final, que todos os ímpios ressuscitarão e serão lançados no Guiena. Então o Guiena não foi inaugurado. Vou lhe dar um exemplo onde aparece a palavra Hades, por exemplo. E vós? O que vocês dizem que eu sou? Essa é a segunda pergunta. A primeira, o que os homens dizem que eu sou? Alguém disse, estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é o Jeremias. E vocês? O que vocês dizem que sou? E aí o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dissesse bem, Simão, filho de Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, senão o Pai que está nos céus. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Vou te dar um exemplo. Se houver aqui em Poços de Caldas uma perseguição contra a igreja, você não pode vir para o púlpito e dizer assim, as portas do Hades não vão prevalecer, irmãos. É claro que muita gente vai dar glória a Deus, sem entender. O que eles pensam? As portas do Hades não vão prevalecer. É que essa perseguição não vai prevalecer. Ainda que as perseguições não prevaleçam, o versículo não tem nada a ver com isso. O que o versículo está dizendo é, se Jesus não tivesse sido morto e ressuscitado, a morte não teria sido vencida. Se a morte não foi vencida, todos nós, quando morrêssemos, iríamos para o Hades. Mas como a igreja venceu a morte através de Cristo, Jesus está dizendo, as portas do Hades não pode deter um cristão lá. E por quê? Porque Cristo venceu a morte. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz à igreja de Corinto, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos mortos em pecados. Em miúdos, o que Paulo está dizendo? Se Jesus não ressuscitou, não era nem para você estar com essa caneta, esse caderno, anotando nada. Coloca a Bíblia no banco, fecha a igreja, cada um vai para sua casa procurar alguma coisa para fazer na vida. Só que Paulo diz, mas como ele ressuscitou, com ele nós também ressuscitaremos. Porque ele é o primogênito dentre os mortos. Por que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque ele é o primeiro que ressuscitou. Ah, mas alguém poderia levantar as mãos e dizer, eu contesto. Por que tu contesta? Como ele pode ser o primeiro a ressuscitar, se só no Novo Testamento houve ressurreição de Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim? Tem 3 ressurreições que antecederam a dele. Como ele pode ser o primeiro, o primogênito? Simples. É porque esses 3 que ressuscitaram, morreram novamente. Mas Cristo é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Então você já aprendeu que os ímpios, quando morrem, as suas almas vão para um lugar que na nossa tradução o chama de inferno, que é uma palavra em latim. Porém, essa palavra no grego é Hades, que é um lugar de tormento. Aí vem uma outra pergunta. Não quero mais saber de ímpio, eu quero saber da gente. Calma. No Antigo Testamento, a salvação era por fé. Existem alguns assembleanos meio desajuizados que defendem salvação no Antigo Testamento por lei. Eu não sei de onde ele tirou isso. A lei não salva ninguém. Salvação sempre será pela graça, mediante a fé. Prove, Hebreus, capítulo de número 11. Pela fé, Abel. Pela fé, Abraão. Pela fé, Isaac. Pela fé, Moisés. Pela fé, Jefité. Pela fé, Raabe. Pela fé até Ruth. Pela fé até Betseba.
Isso é graça. Agora preste atenção. No Antigo Testamento, os que morreram em Cristo, as suas almas foram para onde? Diga bem forte: seio de Abraão. Esse texto está em Lucas 16, a partir do versos 22. E olha que privilégio. E aconteceu que o mendigo morreu, e quem o levou para o seio de Abraão foram os anjos. Mas quando o ímpio morre, a Bíblia não diz que os anjos levaram. É provável, por inferência, que quem leva são os demônios. Mas quando um justo morre, quem leva são os anjos. Todos os mortos no Antigo Testamento, desde Adão, e aí nós vamos ter Abel, Sete, Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Lameque, Noé, todos que morreram no Antigo Testamento, salvos, as almas foram para o seio de Abraão, em consciência. Mas há um detalhe: e os cristãos que morrem hoje vão para o seio de Abraão? A igreja é um plano na eternidade. Ela nunca foi anunciada no Antigo Testamento, mas ela vai ser anunciada em Cesareia de Filipe. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Mas ela vai nascer na cruz do Calvário, mas ela vai ser inaugurada em Pentecostes. Só por causa desse aleluia, eu vou explicar algo aqui. Quando Deus, aí preciso da sua atenção. Quando Deus ele criou Adão, ele formou Eva da costela. Segundo Matthew Henry, a mulher não foi formada da cabeça, porque senão a mulher teria domínio sobre o homem. Ainda que algumas têm, né? Mas não era para ser, mas escapou. Não pode ser do osso da cabeça, porque senão ela teria domínio. Mas também não poderia ser dos pés, porque a mulher não foi criada também para ser pisada pelo homem, mas foi da costela ao lado, para caminhar, ser amada, auxiliadora do homem. Então o primeiro Adão, a primeira anestesia geral da história, Deus adormece Adão e da costela de Adão uma mulher para ser amada. O segundo Adão está na cruz. Ele entregou ao Pai o Espírito. Permita-me, entre aspas, ele dorme. O soldado não rasgou a cabeça para sair água e sangue, nem dos pés para sair água e sangue, mas ao lado, quando sai água e sangue do sofrimento de Cristo, também uma mulher. Igreja, para ser amada, auxiliadora, caminhar com ele. Não, isso é coisa da sua cabeça. Não vim como pregador, triunfalista. Eu vim como teólogo, e eu provo o que eu estou te dizendo. O Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, olha o que ele diz: eis que vos digo, é um mistério. Assim como Cristo amou a igreja, vós maridos amai as vossas mulheres. E Deus é tão bom comigo, que a tradução exata está ali, Almeida Corrigida Fiel. Se por gentileza, você já vai enchendo o pulmão de ar, porque não tem como não dar glória. Efésios capítulo 5, versos 30, pelo amor de Deus, olha o que Paulo diz: porque somos, a igreja, membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Mas é sobre isso que eu queria falar, é como ele deu um glória a Deus. Aí eu contei essa. Mas preste atenção. Se a igreja é inaugurada em Pentecostes e ela nasce na cruz, os que morreram no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não vai só até Mateus 1. O autor aos Hebreus diz que após a morte do testador se tem o testamento. Quando o testador diz está consumado, então até ali é o Antigo Testamento. Do está consumado para frente é o Novo Testamento. Logo, a igreja ela nasce então na cruz, mas ela é inaugurada em Pentecostes. De Pentecostes para trás, todos os que morreram em Cristo, os que morreram no Antigo Testamento na expectativa do Messias, eles foram levados para o seio de Abraão. Aí vem uma pergunta: e nós também iríamos para o seio de Abraão? Por gentileza, se nessa mão eu tenho Lucas 16, versos 22, seio de Abraão, nessa mão eu tenho um outro texto. E esse outro texto é porque desde as 9 da manhã, e aqui vai para os críticos que depois vão falar mal de mim, até 10 para as 3 da tarde, mais ou menos, ou 15 para as 3, tem 2 ladrões insultando Jesus. Um está dizendo: salvou a tantos outros, não pode salvar a ti mesmo, desça-te da cruz. Agora eles vão me criticar. O Pilatos pegou uma placa e colocou sobre a cabeça de Jesus na cruz: este é o rei dos judeus. É o primeiro panfleto evangelístico da história. Quando ele colocou este é o rei dos judeus, o ladrão na cruz olhou, logo pensou: se ele é rei, ele tem um reino. Lembra-te de mim, no original é, quando vieres no teu reino. E Jesus olhou para ele e diz: na verdade te digo,
O Rodrigo Silva diz que é outro dia, mas a Bíblia diz que é hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É naquele mesmo dia. Segura, se eu tenho Lucas 16, 22, seio de Abraão nessa mão, mas Lucas 23, 43, paraíso nessa mão, eu poderia dizer, seio de Abraão e paraíso é o mesmo lugar, mas um ex-ladrão vai inaugurar um lugar novo, que é o paraíso. Isso é a graça de Jesus, porque o homem que disse não matarás é um homem que era um assassino de um egípcio, foragido da justiça, e Deus chamou ele para ser o legislador da lei. Isso não é uma graça, irmão? Ok, mas é sobre isso que eu quero falar. Sendo assim, se eu tenho paraíso nessa mão e seio de Abraão nessa, eu poderia dizer, bom, seio de Abraão e paraíso é o mesmo lugar. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 12, ele vai falar sobre algumas revelações e visões. Aí Paulo tira o corpo fora e diz, conheço um homem, está falando dele mesmo, é que ele é muito humilde. Conheço um homem que no corpo, fora do corpo não sei, Deus o sabe. Este foi arrebatado ao terceiro céu. E que terceiro céu é esse? É o paraíso. Aí eu penso, o seio de Abraão era embaixo, um pouquinho mais acima do Hades, mas o paraíso então é em cima. E para comprovar isso, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas daqueles que vão serem decapitados do período tribulacional, salvos, clamam debaixo do altar. Ora, se clama tem consciência, e se é debaixo do altar, é em cima. O que eu entendo que em algum momento Cristo Deus, preste atenção, existe uma natureza divina, existe uma natureza humana. Como homem, ele chora por um amigo em Betânia, mas como Deus, ele diz, sai para fora Lázaro. Como homem, ele diz, mulher, tenho sede. Como Deus, quem tem sede vem, eu tenho água da vida eterna. Como homem, ele senta no poço de Jacó e disse, estou cansado. Como Deus, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Posso contar mais uma? Como homem, ele dorme na popa do barco. Como Deus, quem é este? Ah, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então quem morre na cruz é Jesus homem. Porque se Deus morreu na cruz, acabou o cristianismo. Deus não morre, Deus é eterno. Quem morre é Jesus homem. Mas o Jesus Deus, é possível que ele desceu às partes baixas da terra, pregou os espíritos em prisão. A palavra pregar é anunciar a vitória. Por favor, não vai me dizer que ele fez apelo lá para ímpio. Após a morte segue-se o juízo. Isso é coisa de pregador triunfalista. Tinha um congresso aí mais ou menos há uns 8 anos atrás. Não deixa essa moda entrar na Assembleia de Deus Belém não, por gentileza, que aqui é a casa do pão. Ele desceu e anunciou a vitória, pegou o seio de Abraão e levou para o paraíso. Todos os que morrem em Cristo, as suas almas, espírito, vão para o paraíso. Imagine, aqueles que morreram no Titanic, crentes tinham naquele barco? Sim, naquele navio tinha. Morreram ainda cantando hinos. E outros que eram ímpios e no último momento se converteu. Assim como o ladrão na cruz, no último momento ele pode se converter e ele pode ir para o céu. Até porque os céus não é para bonzinhos, os céus é para pecadores arrependidos. Ok. Nossos irmãos que morreram no Coliseu, por exemplo, na boca de feras e de leões, com nossas irmãs que morreram cantando hinos, o corpo foi estraçalhado pelas feras. O corpo daqueles que morreram no Titanic se perdeu no oceano, viraram comida de tubarões. Porém, a alma e o espírito vão para o paraíso, aguardando o quê? Aguardando a ressurreição que vai acontecer no toque da última trombeta. Quando a trombeta de Deus soar, Paulo diz, os mortos ressuscitarão primeiro. Ponto, não vou falar sobre arrebatamento agora, preciso concluir a ideia. Então, pensando, quando um crente morre, a alma dele vai para onde? Para o paraíso. Mas tem um detalhe, só vai para o paraíso se o crente tiver algo. Segura. Quando Jesus pregava os seus sermões, ele tinha por costume não querer impressionar homens. Depende. Se estivesse conversando com os fariseus, por exemplo, e os fariseus começassem a se orgulhar porque conheciam muito, aí Jesus dava um nó na cabeça deles. Como, por exemplo, eles se orgulhavam dizendo, quer falar o quê? Filho de José e Maria, carpinteiro, de Nazaré. Nós temos por pai Abraão e Moisés é o nosso legislador. Aí Jesus olhou e falou, tem uma boa notícia para dar. Antes que Abraão existisse, eu sou. Não, você vai dar glória daqui a pouco, presta atenção. Se você entrasse em uma escola rabínica em Israel,
Escola essa de Hilel, de Shammai, ou até mesmo de Gamaliel, que era neto de Hilel. Se você entrasse lá e alguém perguntasse, quem és tu? Você iria dizer, Hani Talmidi. Talmidi, aluno. Hani, eu. Ru, ele. Então você iria dizer, Hani Talmidi, eu aluno. Ou você iria dizer, eu pregador, eu cantor, eu servo. Nunca você iria dizer, eu sou. E por quê? Sou o que sou, somente ele é. Quando Moisés perguntou o teu nome, ele disse, R.E., Asher, R.E. A expressão R.E., Asher, R.E. é, eu serei o que serei. Na verdade, eu sou, eu fui, eu vou ser. No seu ontem, no seu hoje e no seu amanhã. Preste atenção nisso. Segundo o Midrash, e não a Bíblia, quando Moisés compareceu diante de Faraó, Faraó perguntou, quem te enviou? Quando Moisés disse, o eu sou o que sou, R.E., Asher, R.E., Faraó caiu da cadeira do trono, se levantou desesperadamente, chamou todos os magos e disse, procura entre os deuses do Egito, quem é? R.E., Asher, R.E. Procuraram o Deus do Nilo, Deus do sol, Deus da vaca, Deus do gado, Deus do piolho. Quando voltou, disse, não encontramos nenhuma divindade catalogada entre os deuses do Egito com este nome, R.E., Asher, R.E. Então manda chamar Moisés. Quando Moisés compareceu, segundo o Midrash, Moisés olhou e disse, por que procuras R.E., Asher, R.E. entre as divindades mortas do Egito? Se o nosso eu sou o que sou é vivo e vai nos tirar daqui. Ok, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ou quando os soldados vieram prender, depois do beijo amargo de Judas, e os soldados perguntaram, quem és tu? É Jesus? Eu sou. Eles caíram. Agora tu entendeu. Ou seja, eu sou antes de Abraão, e eu sou aquele que chamou Moisés. E o Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Aí é demais para minha cabeça. Como que Abraão viu o dia dele? Simples. Quando foi para o Moriá, o menino está amarrado. Quando ele levanta o cutelo, pare, não faça isso, eis ali o carneiro. Ele já viu a maquete do Calvário. Ele viu o meu dia e ele se alegrou. Logo, Jesus ele também costumava ser bem teólogo nessas horas, mas Jesus era muito prático em seus sermões. É sobre isso que eu quero falar. Por exemplo, quando ele ia conversar ou contar parábolas, sendo muito simples, os discípulos ainda não entendiam. Ele falava, o semeador saiu a semear. Semeador, semente, grão de mostarda, joio, trigo, peixe, rede, fermento. Tudo isso eles conheciam. E Jesus usava isso para elucidar o seu sermão. Paulo, em um mundo greco-romano, no século I, também faz o mesmo. Paulo usa coisas em sua volta na Grécia e em Roma, como, por exemplo, uma maratona da fé, lembrando os Jogos Olímpicos, que correm em busca de uma coroa corruptível. Nós, porém, de uma coroa incorruptível. Ele faz o uso de Jogos Olímpicos na Grécia. Quando Paulo está preso em Roma, ele escreve 4 cartas da prisão. Uma é Efésios. E 4 soldados estão cuidando de Paulo. Eles se revezam. 4, depois 4, depois 4 e outros 4. Quando Paulo olha para o soldado, um capacete, uma espada, um escudo, uma couraça, um cinto. Aí Paulo diz, pois é, ó Efésios, nós também temos uma armadura. A do capacete desse camarada aqui é de latão. A nossa é capacete de salvação. Essa espada não mata ninguém. A nossa é a espada do Espírito, que faz morrer para o mundo e viver para Cristo. Esse escudo não defende nada. O nosso é o escudo da fé. Essas botas dele não valem nada. E sapatinho de fogo também não. O que vale são os calçados do Evangelho, que te traz mais equilíbrio na caminhada da fé. Ok. Aí Paulo percebeu algo. Quando ele estava andando em Roma, ele percebeu que alguns objetos romanos tinham um selo. Se você for na prefeitura aqui em Poços de Caldas, é possível que na prefeitura tenha algum armário, alguma mesa muito antiga, e ninguém joga fora, ninguém dá, ninguém vende. Por quê? Porque é propriedade da prefeitura. Com certeza vai ter ali um selo, ou até mesmo uma plaquinha da prefeitura. Assim acontece em Campinas. Naquele tempo em Roma também era assim. Quando havia um selo romano, era propriedade de Roma. Lembra quando colocaram Jesus no sepulcro? Ficaram com medo que roubassem o corpo de Jesus. Rolaram uma pedra, colocaram o selo romano. Quem passava na frente do sepulcro dizia, isso é propriedade de Roma. Paulo faz uso disso porque teve uma revelação do Espírito. Escrevendo aos Efésios capítulo 1, versos 13, palavras de Paulo, vocês são selados. Segunda Coríntios capítulo de número 1, versículo 21 e 22, necessariamente o 22. Deus conhece os que são seus, porque eles têm o...
selo. Você vai deixar eu pregar? Tá bom. Quando o cristão ele morre, a morte até quer pegar a alma e levar para o Hades, mas ela encontra um selo, e o selo manda uma mensagem: propriedade exclusiva de Jesus. Se eu fosse aqueles pregador que engrossa a voz, eu já ia dizer assim: só quem tem um selo, não é? Ou cutuca teu irmão, né, e pergunta se ele tem um selo. Não vou fazer isso não, que eu sei que você não gosta disso, eu também não gosto. Você faz por quê, né? Para não ficar chato, não é? Pro pregador? Ok. Ou você gosta de chacoalhar o irmão que está do lado? Ok. Sendo assim, quando um cristão morre, a alma dele vai para o paraíso. E esta alma aguarda um evento. E eu sei que vai demorar alguns anos para mim fazer isso, mas vai acontecer, em nome de Jesus. A igreja não está aguardando sinais. O arrebatamento é iminente, é a qualquer momento. Então, se ocorre guerra em Israel, aí todo mundo quer estudar escatologia. Aí, alguns faz vídeos, deixa o povo mais confundido, e fala de marca da besta, que o anticristo é o Macron, e o falso profeta é o fulano de tal. Fuja destes falsos escatólogos, porque a escatologia bíblica e sadia não marca datas alusivas. A escatologia sadia não fica procurando sinais. Nós acreditamos que pode ser que o culto não termine. Pode ser no caminho de volta para casa. Pode ser que não dê tempo de tirar a gravata. Pode ser amanhã no caminho para o trabalho, que a trombeta toque. E nós teremos um encontro com o Senhor. Eu iria entrar sobre arrebatamento da igreja, mas é 21 horas e 25 minutos. Eu tenho 5 minutos. Então não daria para entrar no arrebatamento, vai ter que cortar no meio. Então amanhã nós vamos falar sobre arrebatamento da igreja. Eu acredito que aqui não tenha ninguém com prazer de querer entrar na tribulação. Então nós vamos falar somente sobre os céus. Até porque no pré-tribulacionismo a igreja vai para o céu. João 14, a igreja vai para o céu. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Onde é esse mim mesmo? Na casa do Pai. Então a casa do Pai é os céus.